Olá pessoal, bem-vindos. Mais uma aula aqui. A gente vai começar hoje a falar sobre os métodos em si, né, de estatística multivariada, as análises. E a gente vai começar com uma análise ou um tipo de análise, que é a análise de agrupamento, né? Se vocês lembrarem lá da nossa primeira, ou apresentação da disciplina, né, os primeiros slides, eu enfatizei que as análises multivariadas tinham basicamente dois ou talvez três principais objetivos. Um deles era encontrar grupos. Então é justamente para isso que servem essas análises que a gente vai ver. De novo, eu estou deixando aqui já claro que eu baseei essa aula em grandíssima parte, né, no capítulo 8 do livro do Legendre. Vocês devem ter imaginado já, e de fato eu gosto bastante desse livro. A linguagem dele é sensacional, então por isso que eu usei, né, ele como base, mas claro, estou pegando vários aspectos, né, componentes de outros materiais, tomando cuidado, claro, de não deixar a aula um pouco ou muito cheia de informação, né? Então o que a gente vai ver nessa aula aqui? Eu vou falar sobre basicamente dois tipos de técnicas de agrupamento, que é o hierárquico e o não hierárquico, né? Um sinônimo, ou uma maneira como a gente chama, né, ou a maneira como é representado esse agrupamento hierárquico é por meio de um dendrograma. Então, se você encontrar isso, eu fiz um dendrograma, calculei um dendrograma, isso é sinônimo de agrupamento hierárquico, né? Um outro sinônimo é justamente a análise de cluster, né? Como cluster quer dizer grupo em inglês, né? Então essa é um sinônimo de análise de agrupamento, e então você pode encontrar esse termo por aí. Existem vários tipos de algoritmo para fazer agrupamentos hierárquicos. A gente vai ver dois deles em talvez um pouco mais de detalhes. O single linked, que é de longe o mais simples dele, e o PGMA, que é de longe o mais utilizado. Eu vou mostrar também o Word, mas é bem por cima, não vou entrar em tantos detalhes, porque assim, eu não queria que vocês ficassem prestando atenção tanto nos algoritmos em si, mas pegassem a ideia geral de como eles funcionam. A gente vai fazer um passo a passo. Eu vou também dar algumas opções sobre como escolher o nível de corte. Então, se a gente quer encontrar grupos nos nossos dados, a gente tem que definir um limite, né, um threshold, para dizer onde começa um grupo e onde termina o outro. A gente está justamente tentando encontrar algum tipo de descontinuidade dos nossos dados. Esse é o objetivo principal dessas análises de agrupamento, e para isso a gente tem que ter um determinado critério. A gente vai ver que tem vários, né? E vou mostrar qual que é as vantagens e as desvantagens, qual o contexto que a gente escolhe um ou outro. E também tem algumas maneiras de validar esse agrupamento, né, tanto no caso do Caminhos quanto no caso do dendrograma. Já tinha adiantado, mas o Caminhos é um tipo de agrupamento não hierárquico, né, em que a lógica é bastante diferente do dendrograma, então por isso que eu vou falar dele um pouco mais separado. E como um bônus, né, eu vou falar sobre o Indival, que é um tipo de índice que é utilizado, né, para encontrar espécies indicadoras de algum tipo de característica ou variável ambiental. Ele é bastante utilizado, assim, é um índice bem comum e bastante útil, e ele se encaixa bem nesse contexto de análise de agrupamento, então por isso que eu incluí esse aqui na análise, né? Então, como eu disse, né, talvez o principal objetivo de qualquer análise multivariada é resumir um grande volume de informação e mostrar isso para a gente de uma maneira um pouco mais visual, né? Para a gente entender o que está acontecendo naquela matriz cheia de número. Então, a análise de agrupamento ou de cluster, ela tenta fazer isso buscando grupos ou tentando encontrar grupos de acordo com o grau de parecença, né? Ou o grau de similaridade entre eles. E aí você já deve ter imaginado que essa similaridade é justamente o que a gente falou na aula passada. Então, espero que as coisas vão fazendo sentido aos poucos para você, e porque a gente tomou
essa decisão de apresentar esses assuntos nessa ordem, na maneira como elas foram apresentadas, porque a gente está, de novo, construindo, né, botando um tijolinho em cima do outro e construindo o conhecimento que vai se acumulando, claro, né? Então, como eu já tinha dito, o objetivo, a maneira como essas análises funcionam é que elas tentam justamente encontrar descontinuidades no nosso conjunto de dados, né? Vai ser justamente a nossa matriz que vai estar nossos dados brutos. E aqui começa talvez uma primeira grande diferença em termos de objetivo de análise, né? A análise de cluster ela testa ou ela busca por descontinuidade nos dados, enquanto a análise de ordenação, um sinônimo delas, inclusive, é uma análise de gradiente direto ou indireto, dependendo, claro, do tipo de análise, ela trabalha com os dados de forma contínua, né? Ela busca ou enxerga os dados como parte de um gradiente. Então, aqui já é uma coisa clara de você distinguir, né? De acordo com o seu objetivo de análise, você escolher o objetivo do estudo, você escolher a análise. Você quer ou você espera que haja descontinuidade nos seus dados, ou você espera que os seus dados se comportem de maneira contínua, né, ou ao longo de um gradiente, por exemplo, a distribuição de espécies, né? Isso vai te ajudar a escolher que tipo de análise você vai usar. Então, a gente pode entender mais ou menos a maneira, né, como esses algoritmos funcionam dessa parte, usando essa pequena árvore, né? Os algoritmos hierárquicos aglomerativos vão ser justamente o PGMA, né, o Centroid, o Median, o Ward, a gente vai falar um pouquinho dele, né, e uma outra parte, que é um outro tipo de algoritmo, é justamente o Camins, né, ele tá classificado aqui como se fosse hierárquico. Eu realmente não gosto muito de ver ele como hierárquico, porque o funcionamento dele a gente vai ver na segunda parte da aula é bastante diferente desse tipo de algoritmo aqui, né? Então, de maneira geral, como é que esses métodos funcionam? A gente vai ter a nossa matriz, né, inicial. Aqui eu estou dando um exemplo, claro, de uma matriz de composição, em que a gente tem as espécies nas linhas e os locais nas colunas. E o meu objetivo é justamente encontrar ou tentar entender qual é o padrão de ocorrência dessas espécies. Eu tenho, será que, grupos de espécies que ocorrem, né, ou tem padrões de ocorrência similares? Esse é um tipo de pergunta que eu poderia responder com essa análise aqui de agrupamento. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular, primeiro, claro, vou escolher um coeficiente de similaridade adequado para esse tipo de dado, vou calcular esse índice de similaridade. Isso vai me retornar uma matriz triangular, né? De espécies por espécie aqui no caso, né? E aí, a partir disso, eu utilizo um algoritmo de agrupamento que vai me retornar o cluster, né? O dendrograma. Ele vai ter uma escala aqui, né? Então, as espécies aqui estão representadas pelas letras, elas vão ser agrupadas das mais similares, né, para as menos similares, e aí a gente observa justamente a formação desses grupos aqui, né? E é isso, a minha análise está pronta. No caso do Camins, eu tenho duas maneiras. Eu posso passar por esse passo aqui, né? Calcular a minha matriz de similaridade e aí pedir que o Camins, e aí que começa talvez a maior diferença entre eles. Aqui eu não escolho o número de grupos, né? Eu deixo justamente o algoritmo fazer isso para mim. No Camins é bastante diferente, porque eu dou ou o dado bruto para ele, né? E aqui, claro, isso torna a análise bem mais rápida, né? E é isso que, de novo, as aplicações de aprendizagem de máquina utilizam essa via de análise, mas eu também posso, né, se eu estiver trabalhando com um conjunto de dados não muito grande, eu posso escolher essa via aqui de análise e entrar com a matriz de similaridade ou de dissimilaridade
para o Caminse. E aí o que eu faço para ele é escolher, eu já informo a priori quantos grupos eu quero. Então eu digo, Caminse, né, o algoritmo do Caminse. Está aqui meus dados, encontre 5 grupos para mim, né? Encontre 3 grupos, encontre 4 grupos. Então é isso que ele vai dizer para mim, ele vai me mostrar o resultado final com o número de grupos que você escolheu a priori, né? E aí, claro, depois a gente tem que fazer algum tipo de validação disso para mostrar, né? Ou para demonstrar que aquele número de grupos que me retornou é de fato o melhor para o conjunto de dados que eu tenho. A gente vai ver isso em detalhes mais na segunda parte da aula. Então, a gente viu que a primeira parte da análise, o primeiro passo da análise é justamente escolher ou lidar com esses índices de similaridade ou os coeficientes de distância, né? Então, a gente já falou sobre eles na aula passada, você já sabe um pouquinho mais sobre eles agora, né? E a gente viu também, eu fiz questão de enfatizar que o tipo de índice ele deve ser escolhido de acordo com o tipo de dado e também o objetivo da análise, né? Deixei isso bastante claro lá, e isso vai ser importante não só na questão, no conteúdo, né, dessa aula, que é de agrupamento, mas também nas aulas seguintes que a gente já começa a falar de ordenação. Essa regrinha serve, né, para todos, isso é muito importante. Então, quais os algoritmos de agrupamento, principalmente aqueles que são aglomerativos? Como eu falei, existem vários tipos, eu vou me concentrar aqui nesses que são chamados de aglomerativos. Dentre eles, os mais usados são esses, né? O Single Linkage, Complete Linkage, o PGMA ou o PGMA e o método do Ward. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Single Linkage, que é de longe o mais simples. A gente vai entender como funciona o agrupamento, né, usando esse exemplo. Depois vou falar sobre o PGMA, que é o mais utilizado, e o Ward também, que é relativamente bem utilizado. Então, vamos entender como é que o Single Linkage funciona, e com isso a gente entende a maneira como a lógica de qualquer tipo de algoritmo de agrupamento, né? Então, a gente vai começar com uma matriz de composição de espécies. A gente tem aqui as espécies e os locais onde elas foram amostradas. Tá? Imagina que isso aqui são espécies de peixe, né? Numeradas de 1 a 8, e essa aqui são as poças ou os lagos, enfim, onde essas espécies foram coletadas. Então eu estou dando esse número aqui para essas poças, e aqui eu estou registrando simplesmente o número de indivíduos da espécie 4, né, que ocorreram na poça 233. Então a primeira coisa que a gente faz é justamente calcular, escolher, né, e depois calcular o nosso coeficiente de similaridade. Então aqui, essa matriz já é justamente essa matriz triangular com o resultado do índice de similaridade S20. Né? Isso aqui está me referindo àqueles nomes lá que o Legendre usa no capítulo 7 do livro dele. Então tá aqui, o meu objetivo nessa análise é entender a similaridade das poças, né, em termos das espécies que elas compartilham. Então eu quero entender ali se uma poça, né, um par de poças, é mais ou menos parecido entre si de acordo com as espécies que ocorrem lá, tudo bem? Então eu tenho esse resultado aqui. Claro que a parte de cima da matriz não está sendo mostrada porque ela é um espelho, né? Então ela pode ser rebatida, exatamente a mesma distância aqui no caso. Daqui justamente é o número, esses números são a distância, né? Eu calculei a similaridade, mas depois converti para a distância, é isso que está sendo mostrado aqui nessa matriz. Então por isso que o máximo ele já está em 1, que é justamente o máximo que a gente tem aqui, né? O valor máximo. Então aqui a gente vê que algumas poças, né, são mais similares entre si e outras são menos similares. Então qual que é o primeiro passo? A gente justamente encontrar qual que é o menor número aqui nessa matriz. Nesse caso é justamente esse 0,4. Né? Então
as postas mais parecidas entre si vão ser a 212 e a 214. E a gente aplica esse mesmo critério, né, de forma iterativa. A gente vai pegando o segundo maior agora, né, que é o 0,5. Faz de novo, 0,7, 0,78, 0,8, 0,29, até chegar justamente nessas três postas aqui que tem exatamente a mesma parecença entre elas, né? E a partir de aí, o que a gente faz? A gente vai ter os nossos pares, né, formados. Lembra que aqui é uma matriz par a par, então a gente vai ter esses dois pares que eles estão unidos, né, nesse nível de parecença, de distância. Distância, na verdade, seria o termo mais apropriado aqui no caso. E aí depois a gente vai justamente ranqueando os pares, né, ou organizando os pares de acordo com o nível de distância que os une, né? Aí a partir dessa matriz, né, já modificada, aí sim a gente começa a pensar ou construir o dendrograma. Como é que a gente faz isso? A gente pega justamente esse par aqui, que é o que está a menos distante, né, ligado entre eles, e une eles. Está aqui, ó, 212, 214. Está aqui. A distância que une eles, né, é 0,4, como a gente viu aqui no slide anterior, né? Então está aqui. Agora, qual que é o segundo par? Desculpa, antes disso, lembra que à medida que a gente une, né, dois objetos aqui, a gente forma um grupo, né? Então aqui já tem um grupo formado, que é o 212 e o 214. Essa é justamente essa parte aqui do dendrograma está como se fosse um nó, né? Ele está representando. Qual que é o segundo grupo, né, que mais próximo entre eles? É o 312 e o 432 e o 431. Então tá aqui, estão ligados a 0,5. Então 0,5 formou um outro grupinho aqui. Vou fazendo isso, né, iterativamente. Só que agora lembra que eu não tenho mais os objetos separados mais, porque eu já formei aqui pelo menos dois grupos. Então o próximo objeto que for introduzido nesse dendrograma, ele tem que levar em conta justamente os objetos que já existem lá, né? Então, olha só, como eu disse aqui, o 432 e o 431, eles já tinham sido ligados no passo anterior, né? Então, o próximo objeto que o mais próximo, né, que está ligado mais próximo entre si, é o 233. Só que como ele já tem aqui, né, se a gente voltar para aquela, talvez fique mais fácil a gente voltar aqui, o 233, né, ele está ligado com o 432 por 0,8. Só que lembra, o 432 ele já está formando um grupinho aqui, ó, né? Então eu não posso ligar ele ao 432 diretamente, então eu tenho que ligar ele a um grupo, né? Que é justamente isso aqui, eu estou ligando o 233 a um grupo formado pelo 432 e o 431. Né? E assim eu vou formando esses grupos do mais similar para o menos similar, justamente aqui. Até chegar nesse nível aqui, né, de similaridade, que é o máximo que eu tenho, né? E aqui, o que acontece? Todo esse passo, né, seguinte, ele é opcional, né? Esses grupos, eles existem. Se você voltar na tabelinha anterior, eles estão lá, eles existem. Só que, como a partir desse ponto, todos os objetos que estavam na minha matriz de similaridade já estão agrupados de alguma forma, não faz sentido eu simplesmente formar mais grupos. Eu não consigo mais formar mais grupos. Então, esse é o nível máximo de similaridade que eu consigo com esse conjunto de dados, tá? Então, por isso que, apesar desses grupos aqui eles existirem, eu não consigo representar eles no dendrograma. Então, esse é o single linkage, muito simples de entender, né? E a maneira como a gente vai ver, né, a partir de agora,
que a gente vai ver, os outros algoritmos, vão ser simplesmente variações em torno desse mesmo tema. Eles vão ter critérios diferentes, né, para fazer esses agrupamentos, mas a maneira de construir os agrupamentos é idêntica, né? Por exemplo, o PGMA, né? A gente vai partir de novo de uma matriz. Aqui é exatamente a mesma conjunto de dados, tá? E a gente usou o mesmo tipo de coeficiente de similaridade que foi transformado ou convertido para a distância. Só que na UPGMA, a gente também pega o primeiro lá, tá lá, 2, 1, 2, 2, 1, 4. Esse é o par com menos distância entre eles. Só que agora, o próximo par, o próximo grupo que eu vou formar, eu não pego simplesmente o ponto, né, menor. Eu vou pegar justamente a média da distância entre os grupos. Então, é isso que vai acontecendo. Então, a minha matriz inicial ela vai ficar dessa forma, né? Calculando a média, eu vou já formar, eu vou modificar a minha matriz, né? O meu grupinho já está formado aqui, 2, 1, 2, 2, 1, 4. E aí os outros grupos, eles vão ser formados, né, a partir justamente da média desses outros pares, né? Então aí eu vou calculando justamente isso até ter uma situação em que todos os grupos, todos os objetos já têm grupos, eles estão ligados com algum outro grupo. Então esse é o tipo de dendrograma que a gente tem. Em parte ele é um pouco parecido, mas a gente vai ver que a distância, né, que separa os outros grupos muda. E principalmente a distância total, né? Isso faz com que a gente tenha já, ou comece a ter, algumas diferenças entre os algoritmos, né? Então, enquanto que no single linkage todos os objetos estavam ligados a no máximo 0,7 de distância, aqui na UPGMA não, eles estavam ligados a 0,9. Então é como se a UPGMA exagerasse um pouco essa diferença, né, entre os grupos, entre os objetos. Então essa é a UPGMA a clássica, né, que é justamente a não pesada, né, unweighted. A gente tem variações em termos disso. Esse aqui é uma tabelinha do livro do Numerical Ecology com R, em que a gente tem, além da UPGMA, a gente tem a UPGMA ponderada, né? E ao invés de usar a média, a gente usa o centroide, né? Ponderado, não ponderado. Então, enfim, essas são algumas variações, né, que também estão envolvidas na UPGMA. E aí, de novo, eu não quero ficar enfatizando isso, porque a ideia aqui é que você entenda de maneira geral como os algoritmos funcionam e não, talvez, especificidades de cada um. O último que a gente vai falar é justamente o WORD. Então ele é um dos algoritmos bastante utilizados, né? Porque ele tem o critério dele não é o ligar pontos mais parecidos e nem pegar a média, e sim o quadrado, a soma de quadrados, né? Na verdade, ele minimiza a soma de quadrados dentro dos grupos, que é um critério muito parecido com o que é conseguido com a ANOVA, né? Ou o OLS, né? O Ordinary Least Squares. Ele usa exatamente o mesmo critério. Então aqui a gente começa, né, com a mesma matriz de similaridade, só que ao invés de usar a distância pura, aqui os números são diferentes porque a gente está usando a distância ao quadrado, tá? É uma maneira de você trabalhar com distâncias também. Você pode utilizar essas distâncias ao quadrado. E aí, ao invés de pegar a média, né, nesses grupos aqui, ele ele tenta minimizar justamente a soma de quadrados e para formar os grupos. Aí, de novo, né,
você tem uma configuração de agrupamento diferente do linked e diferente do PGMA nesse caso. Então aqui, esse é um outro passo a passo, né? Que para você calcular o Word. Então você começa com os objetos totalmente separados, né? Sem nenhum grupo. E aí nessa fase não tem como você calcular a soma de quadrados, né? Sum of squares, dentro de nada, porque você não tem os grupos ainda. Mas você consegue calcular o entre os grupos, né? E a partir do momento que você junta, né? Aqui está representando que 1 e 2 fazem parte de um grupo, né? Que está separado desses 3, 4, 5. Aí depois, além do 1 e o 2, você tem a formação do 4 e 5 como um grupo. Então você tem 1, 2, 3 grupos, né? E assim por diante. E aí, em todos eles, você, a partir de agora, você consegue calcular a soma de quadrados dentro e entre grupos, tudo bem? Né? E aí a distância mínima entre eles, como a gente tinha também. A novidade do Word é justamente essa parte de cálculo de soma de quadrados aqui, tanto dentro como entre. Mas a ideia é justamente a mesma ideia da nova, tá? Então, se você já sabe o que é a nova, sabe como calcula a soma de quadrados, como particiona essa soma de quadrados, você consegue entender a ideia do Word. Então, tá, eu te mostrei como é que o single linkage funciona, como o PGMA funciona, falei bem brevemente que tem variações em torno da PGMA, e falei também do Word. Falei que existe o Complete Linkage e na verdade tem vários outros ainda. O Nearest Neighborhood, enfim. Tem vários algoritmos. Então é difícil você escolher um deles, né? Ou ter um certo critério. Uma coisa interessante, talvez, legal de fazer é justamente pegar todos, né? Pegar o seu conjunto de dados e calcular todos esses. Né? E aí ver qual deles descreve melhor a sua matriz original de distância lá. Isso é um pouco trabalhoso, né? Mesmo computacionalmente. Então, existe uma outra maneira de você simplesmente regular esses algoritmos, que é a ideia do Flexible Clustering. Né? Essa maneira, né, de enxergar, esse arcabouço, talvez, de enxergar os algoritmos de agrupamento, meio que divide ou tenta classificar esses algoritmos na maneira como eles trabalham com 4 parâmetros. A gente vai ver isso no slide seguinte. Mas é a maneira como você tem 4 parâmetros, né? E variando esses 4 parâmetros, você consegue chegar no PGMA ou no Word. Então aqui a gente tem um exemplo de um desses parâmetros, que é o beta. Então, se o beta for positivo próximo de 1, você tem uma coisa assim, né? Você exagera a similaridade. Se você diminuir um pouco o beta, né, você maximiza ou faz com que os grupos sejam mais parecidos entre si. Se o beta for 0, uma coisa assim, etc, etc. Isso está implementado na função Agnes do pacote cluster, né? E, enfim, eu só queria mencionar isso como vocês devem ter percebido, já que eu gosto de coisas ou abordagens unificadoras, né? Então eu tento evitar ficar pensando em conceitos separadamente, eu prefiro tentar vê-los como parte de algo maior. Então é assim que eu tentei fazer com a ideia lá do Box-Cox, né, do Legendre, e é por isso que eu estou comentando sobre isso também. Esse Flexible Clustering é uma maneira de você, como se fosse um arcabouço mesmo, um guarda-chuva que encaixa todos esses métodos. Então, aqui você tem, né, aqueles 4 parâmetros são justamente esses aqui, né, o alfa-H, alfa-I, o beta e o gama. Então, como eu tinha dito, né, se você variar o beta, como o exemplo que eu dei no slide anterior, você chega no PGMC, né, que é aquele de centroide, enfim, o não ponderado e o ponderado, né, a média do centroide. E é isso. Né, a ideia é que você consegue chegar ou
fazer algo equivalente a todos esses algoritmos aqui, simplesmente variando esses 4 parâmetros, né? Então, dentro do arcabouço do Flexible Clustering, você simplesmente pode variar o beta aqui, que você consegue chegar em todos esses, né? Então, é uma maneira de você tentar trabalhar, né, ou variar esses parâmetros e ver qual dessas configurações de cluster melhor traduz o seu conjunto de dados. Tá, mas aí isso resolve parte do problema, porque a gente formou grupos até agora. Mas aí como é que a gente tem que escolher ali, né, um ponto na nossa distância para passar uma régua e dizer, ó, isso aqui são grupos que fazem sentido para mim, e aí tudo que tiver fora daquilo lá, esses agrupamentos não fazem mais sentido. Eu tenho que, nesse sentido, nessa parte, né, escolher um nível de corte, né? Existem vários critérios para fazer isso, como eu disse, né? Existem critérios mais heurísticos, como, por exemplo, escolher um 50% de similaridade. Eu chego lá, ou de distância, né? Então, eu chego lá naquela minha reta lá, passo uma régua ali no 50%, tudo que tiver 50% ou mais de similaridade vale para mim, né? Eu passo a interpretar esses grupos. Tudo que tiver menos não faz sentido para mim. Posso fazer simplesmente uma inspeção visual também, para determinar dependendo do seu objetivo final, isso pode fazer sentido, né? Mas existe um outro critério que para mim é um pouco mais objetivo, que é uma reamostragem, né? Você fazer reamostragem, né? A ideia de você recalcular o seu dendrograma 10.000 vezes, utilizando uma técnica de bootstrap, que é chamada de bootstrap multiscala. Então, a partir disso, você consegue calcular, né? Você calcula duas estatísticas, dois números que medem um padrão. Isso quer dizer estatística, né, de um teste. São números que medem um padrão. E aí, a partir disso, você consegue, né, por reamostragem, calcular um valor de P que é não enviesado. Então, você deixa justamente esse algoritmo mostrar para você quais grupos, né, e quantos grupos você tem. Isso está implementado num pacote PVClust, né? Tá bom, tudo bem. Eu sei que é um pouco complicado, né, um pouco abstrato, talvez, mas Chris, eu vou te explicar para você já como é que ele funciona. Então, essa técnica, né, de bootstrap multiscala para escolher agrupamentos, ele foi descrito nesse artigo de 2004 e implementado no pacote PVClust logo em seguida. E eu tenho uma certa um carinho, talvez, por esse pacote, porque foi justamente esse pacote que me fez mexer no R. Foi por causa dele, ou pelo fato de querer implementar as análises que estavam disponíveis nesse pacote, que eu comecei a explorar o R, né, lá no segundo ano do mestrado ainda, em 2009. E aí eu consegui, no fim, com um pouco de ajuda, calcular isso e mostrar na minha dissertação de mestrado. Então, como é que ele funciona, né, esse pacote? Ele implementa uma reamostragem, como eu disse, utilizando o Bootstrap multiscala e calcula duas estatísticas ou estimadores, se você quiser chamar assim, né, que é o AU e o BP. Isso faz com que, a partir desse cálculo, você consegue testar, né, se os agrupamentos, né, se mantêm se o tamanho amostral fosse aumentado. É como se você, como eu disse, você reamostrasse, né, ou gerasse vários tipos de dendrograma e ver como isso impactaria os seus grupos. Então, essa função, né, que é o PVRect, ele justamente pega os cálculos que foram feitos no passo anterior e aí sim calcula um intervalo de confiança, né, e a partir disso você tem o seu valor de P, né, que seria o equivalente ao valor de P. Mas aí, como é um intervalo de confiança, você já pode interpretar bem claramente. Se for alguma coisa maior do que 0,95, você tem, ou
agrupamento tem um certo suporte. Então é isso, é relativamente simples de usar, né? Você passa a sua matriz já de distância, né? Desculpa, você não passa a matriz de distância, você passa a matriz quadrada aqui. Você escolhe o seu método de distância, aqui nesse exemplo é uma correlação simplesmente. Lembra que a correlação pode ser um método de calcular essa similaridade se você está interessado nos descritores, né? Você está interessado em agrupar os descritores aqui. E o algoritmo de agrupamento, que no caso aqui é o PGMA, é dessa maneira que o HClust chama o PGMA, que é average. Você escolhe o número de bootstrap que você quer fazer, 1000, e aí ele vai calcular justamente o método que você escolheu, né? Que é o R1 no caso aqui, várias vezes. Vai rodar isso várias vezes. E aí ele vai te retornar, depois que você rodar o PVRect e plotar, você encontra um resultado parecido com esse. Você vai ter os seus grupos, né? Que vão estar delimitados aqui por esse quadradinho vermelho. E aqui você tem justamente aqueles dois parâmetros ou estatística, que é o AU e o BP. O AU está em vermelho e o BP em 100 aqui. Então, quanto maior esses números, mais suporte aquele grupo tem. Então, a gente vê que qualquer número acima de 95, né, tem um suporte aqui e forma um grupo. Né? Números, o BP e o AU menores do que 95 já não formam um grupo. Então, para esse conjunto de dados, eu interpretaria esse grupo, né, separadamente desse aqui. Então, tudo isso aqui forma um grupo e tudo isso aqui forma um outro grupo, né? Seja lá o que você queira fazer com esses grupos depois. Só que como tudo tem uma certa desvantagem, a principal delas é que esse pacote, até onde eu explorei ele, até o ano passado pelo menos, ele só aceitava coeficiente de distância do pacote dist. Então ele não implementa, por exemplo, os coeficientes que estão na função veg_dist do pacote veg, que são, por exemplo, breakouts, né, uma coisa que faz mais sentido em termos de ecologia, de comunidades, né? Antigamente tinha uma maneira de burlar isso, mas ultimamente eu não consegui já fazer isso. Uma outra alternativa, né, um outro critério de você encontrar, o PVClust é uma das maneiras de você encontrar grupos, tá? Essa é outra, que é o chamado Fusion Level Values, né? Eu não vou falar sobre isso, né? Tem algumas particularidades, mas eu recomendo que você consulte lá o capítulo 4 do Borchardt. Nesse item aqui ele descreve um pouco mais isso. E a partir de agora a gente tem o dendrograma já pronto e tem os nossos grupos encontrados, né? Só que a gente tem que saber se o próprio dendrograma é uma boa representação, né, da nossa matriz original de dissimilaridade. Será que aquela configuração do algoritmo lá e dos grupos que a gente encontrou de fato descreve de maneira eficiente a minha matriz original de dissimilaridade? Como é que eu faço isso? Existe uma maneira, né, que é calcular o coeficiente de correlação cofenética. Né? O que é isso? Basicamente é uma correlação, né, de Pearson aqui entre a matriz de similaridade e a matriz cofenética. O que raios é a matriz cofenética? É a matriz que a gente calcula a distância entre os objetos, né, que o dendrograma agrupou, só que dado pelos braços, pela distância, né, entre eles, dado pelo dendrograma. Né, como se fosse esse termo cofenética vem lá da literatura de sistemática, né, fenética, que tentava encontrar agrupamentos de espécies, né, usando justamente esses algoritmos. Né? Então, por isso que algumas vezes vocês viram aqui a citação do Sokal, esse pessoal que estava tentando, né, lá na década de 50, 60, utilizar isso. Foi uma escola da sistemática, essa escola fenética, que estava tentando construir, né, agrupamentos evolutivos ou árvores evolutivas
utilizando justamente esses algoritmos que a gente acabou de dizer, né? Isso foi um pouco antes da escola cladística lá com o Hennig chegar, né? Então a ideia é que você calcula uma distância entre os objetos dado pelo dendrograma e depois pega a sua matriz original e faz uma correlação entre elas. Quanto maior a correlação, né, maior vai ser ou melhor vai ser a representatividade do seu dendrograma. Isso vai mostrar com que o dendrograma em si não distorceu muito as distâncias originais. A gente viu que cada algoritmo ele trabalha de uma forma, né, o single linkage ele pega os dois menores e assim por diante. Né, o PGMA é a média. Então, eles de uma forma ou de outra, distorcem a minha matriz original para justamente montar o dendrograma. E o que eu estou preocupado em saber aqui é o quão distorcido vai ser a minha distância original. Tá, mas aí você tem uma correlação, que agora é chamada de correlação cofenética. Que número, que nível de correlação você diz que é ok, né? Que você pode confiar naquele dendrograma. De novo, não tem uma regra dura aqui, mas você pode usar uma regra de dedão, que é justamente por isso que tem um dedão no slide, que é 0,8. Tá? Então, se a sua correlação cofenética for 0,8 ou mais, você diz que o dendrograma ele é adequado. Então, de novo, é justamente essa ideia. Você pega a sua matriz original aqui, de similaridade, você tem o seu dendrograma, né? Calcula a relação cofenética, a distância cofenética, você vai acabar com uma matriz de distância também, de espécie por espécie, só que dado pelo dendrograma, então você simplesmente calcula uma correlação de Pearson entre essas duas matrizes. Você também pode testar, né, diferentes tipos de algoritmos e ver se eles estão ou não adequados, ou eles são adequados para representar os seus dados, calculando a distância cofenética e, como a gente já viu, né, e a distância de corda, né, que a gente viu na aula passada, e plotando os dois nesse tipo de gráfico, né, de diagrama. Então a gente vê quanto mais reta for essa linha, né, essa linha preta aqui é a linha de 1 para 1, né? Então seria uma correlação perfeita. Então esses pontos aqui são justamente os meus pontos de distância, né, par a par. E essa linha vermelha é uma linha de tendência, digamos assim, não vou entrar em detalhes. Então quanto mais próximo essa linha vermelha tiver dessa linha preta, melhor é a minha representação no dendrograma. Então a gente vê que o single linkage ele destoa bastante, né? O complete linkage também, o odd também não está lá muito essas coisas. E aqui nesse caso, para esse conjunto de dados, o PGMA é o melhor, né? Porque a linha está praticamente em cima, né? A linha vermelha está praticamente em cima dessa preta. Então, e também tem o maior coeficiente de correlação cofenética 0,86, enquanto que o odd tem 0,8. Tá? Então são ferramentas aqui que te ajudam a escolher qual tipo de algoritmo você vai acabar usando, né? Então é isso. Esse vídeo foi sobre os dendrogramas, né, os agrupamentos hierárquicos. E aí no próximo a gente fala sobre caminhos, né? Fica aí comigo que daqui a pouco a gente volta. Até mais.